apologética, Que Bíblia que é essa? Não, Marcia, a minha Bíblia é católica. Qual que é a sua Bíblia? A sua Almeida? Qual que é a Bíblia? Quem não tem uma Bíblia, escreve assim, ó, eu ainda não tenho uma Bíblia. Quem não tem uma Bíblia? A turminha tem a King James. Marçal, quais são suas Bíblias preferidas? Minha Bíblia preferida foi na minha fase da minha vida, não a que eu uso hoje, tá? Mas foi a Thompson, com as letras em vermelho, quando Jesus fala. Eu fiquei um ano inteiro, foi onde revolucionou minha mente em acompanhar primeiro o que Jesus falava. Qualquer pessoa vai falar para outra para começar a ler a Bíblia, lê Provérbios. Eu não começaria em Provérbios. Se você quer ter experiência logo com quem é o dono do rolê, compra uma Bíblia Thompson com as letras em vermelho. Acho que tem os King James também. Trinitariana 1920 é monstruosa. Agora a King James 1611, ela é fiel na escritura. Aqui, ó. 1611 é o nome da King James. Inclusive, um abraço para quem é dono da licença da King James, que ele me mandou uma mensagem falando que nunca viu vender tanta Bíblia depois que eu comecei a falar dela. Mas é boa porque ela não tem muito auê, né? Ela é braba. Então vamos lá. Vou repetir aqui, ó. Você que não tem uma Bíblia, anota aí uma experiência. Você vai comprar uma King James 1611. Tá? Você vai comprar uma Bíblia King James 1611. Quem tem filho? Escreve aí. Quem tem filho? Alguém falou que comprou a Thompson. Eu gosto muito da Thompson, eu gosto muito da Shed também. Mas a King James, ela é... Hã? É bom. É o seguinte, quem tem filho, você vai comprar uma Bíblia para cada um dos seus filhos. E eu quero que você escreva lá. Escreva, eu te abençoo, eu te dou a palavra de vitória, te dou 8.000 promessas. Eu coloco isso aqui nas suas mãos e me comprometo a te treinar, para você pelo menos entender o que está escrito nesse livro. Então, todos vocês escreveram que tem livro, que tem filho, vocês vão dar esse livro, o livro mais perigoso de todos os tempos. É o maior best-seller da Terra, tá? Marçal, mas por que você está falando para eu fazer isso? Porque se você é pai, você não quer bem ao seu filho, dá para ele um livro que dá instrução multimilenar para ele. Dá, Marçal, meu filho é pequeno, dá a Bíblia infantil, depois você passa para outra. Tá bom. Há um mal que tem visto debaixo do sol e é comum entre os homens. O homem é quem Deus deu riquezas, bens e honra, de modo que nada falte à sua alma de tudo quanto ele deseja. Porém, Deus não lhe dá poder para daí comer para o estranho, mas o estranho vem e come. Isto é vaidade e má enfermidade. Quando fala que Deus não te dá o poder, esse poder é seu, é fisiológico. Eu quero que você escreva assim, ó, possibilidades versus impossibilidades. Possibilidades versus impossibilidades. O que é isso? Impossível é só coisa da sua cabeça, individual, limitação energética sua. O possível é problema seu. Então, nós estamos falando de um curioso caso de coisas que todas as coisas conseguem ser executadas. Como assim? A possibilidade é tudo que é real, meu alcance, eu tenho energia para isso. Quem tem impossibilidade? Eu estou sem energia. Eu preciso conectar com quem tem energia. Vou dar um exemplo. Você fala, eu estou com a doença. Então, o médico, alguém já inventou um remédio que tem a energia vai lá, restabelece, e você está tudo bem. Possibilidade. Marçal, não achamos o remédio. Ninguém estudou essa saída. Então, você precisa usar ou a sua camada almática, ou você precisa ir para a camada espiritual, que são outras energias. Só que as pessoas vivem enchendo o saco, chamando isso de impossível. Não existe impossível. Presta atenção que eu estou te falando com todo entendimento. Não existe impossível, isso é coisa da cabeça, da sua cabeça. A live hoje, às 20, vai ser o confronto. 8 bilhões de guerras. Mas não, como assim? Existem 8 bilhões de guerras acontecendo ao mesmo tempo na Terra. Mas por quê? Por que tem isso? Porque cada um cria uma própria guerra na sua cabeça, imaginária. Eu não posso, é difícil, é impossível. O que é impossível, moço? O impossível também é possível, escreve aí. O impossível também é possível. Tá, Marçal, mas eu preciso de resolver.
Quer resolver mesmo? Seguinte, impossível. Quantidade de energia insuficiente dentro do seu coração. Se tiver isso, você vai ligar num telefone e alguém te ajuda. O impossível para um é a falta do dinheiro. Então, cria energia, troca pelo dinheiro, compra esse negócio. O impossível para o outro é a falta de um remédio. O impossível para o outro é a invenção de uma coisa. Vai ter que brigar 10 mil vezes com a lâmpada, igual o Thomas Edison. Não é impossível, cara. Hoje você acende a lâmpada sem agradecer o Thomas Edison. Quantas vezes aquele cara foi zoado na escola, todo mundo chamando ele de retardado, foi excluído da escola, a mãe teve que educar em casa. Só um cara desse que viu o impossível, você que é uma pessoa normal não vai ver nada? Escreve, o impossível também é possível. Então vamos lá. Deus dá isso aqui, dá aquilo ali, mas ele fala, mas para comer não. Mas os trem vem e come. Isso é vaidade e má enfermidade. O que eu quero te explicar é o seguinte: se você não tiver vontade, não entender suas possibilidades, Deus mesmo te dando toda a riqueza, honra e bens, não vai fazer por você. Não tem como. Ó, meu irmão aí, ó. Fala, seu Hudson. Ô, outro, vem pro MEDP, cara. O que você tá fazendo aí, cara? Amanhã tem o MEDP, irmão. Esse é meu irmão mais velho. Chama ele aí, Thiago Rocha. Se ele estiver arrumando desculpa, manda o avião buscar ele aí, por favor. Manda buscar meu irmão lá de avião para ele vir resolver esse problema. O que adianta você ter riqueza, honra e bens e não fazer o que precisa ser feito? Põe a coisa na sua cabeça. Impossível é só uma negativa de energia que você tem na sua cabeça. Alguém tá falando, estou esperando o impossível. Tem alguém ligando aqui, meu lindo, ó, atrapalhando aqui, ó. Tem alguém esperando o impossível acontecer. Mas não vai acontecer, cara. E se eu te falar para alguns que o possível é impossível na cabeça deles? Você fala, Marcelo, você tá ficando louco, mano. Tem impossível sim. Não tem. Se o Elon Musk falou que vai lá em Marte, ele vai. Alguém fala, não, mas ele vai morrer. Mas vai do mesmo jeito. Como é que é? Sim. Deixa eu te explicar uma coisa. Um dia foram inaugurar uma montanha-russa da Disney. E aí todo mundo ficou muito choroso, porque quem desenhou foi o Disney, o Walt Disney. Ele desenhou, ele projetou, ele desejou, ele arrumou dinheiro para isso. O Disney passou poucas e boas, cara, para construir aquele império ali. E aí no dia da inauguração, tava todo mundo chorando, o Disney podia estar aqui para ele ver. A esposa falou. Ele foi o primeiro a ver. Ele não precisava estar aqui. Vocês precisam de ver, porque na cabeça dele já viu, foi ele que trouxe esse trem à existência. Demorou a fazer, mas já ele que viu isso mesmo. Ou seja, se você é uma pessoa que viu, não tem como chamar de impossível. Vou explicar uma coisa da mente humana para vocês. O cérebro. Vários de vocês, com a criatividade travada, não conseguem mentalizar. Então, o que é mentalização? Mentalização é uma construção de imagem. Para a imagem ficar boa, precisa de luz. Quando falta luz dentro da sua cabeça, você não consegue formar a imagem. Todo o segredo da fotografia, da impressão de foto, de qualquer tipo de impressão, precisa de luz. Só tem 4 cores primárias, eu misturo elas e faço um regaço. O que acontece? Eu preciso absurdamente de fazer algo. Eu preciso trazer luz na imagem. Eu vim com alguns mentorados no avião e falei para eles, presta atenção. Você precisa fazer a imagem virar vídeo. Quando a imagem virar vídeo, significa que é a visualização perfeita. Tem gente que vê só um fecho de luz, tem gente que vê só as cores borradas, tem gente que vê só a silhueta, tem gente que vê a imagem com baixa qualidade, tem gente que vê em alta definição, mas tem uns que apertam o botão do meio assim, ó, play. Aquilo começa a rodar. Aquilo começa a rodar. O que é isso? Esse play na imagem é quando a imagem ganha vida. Quando a imagem começa a ganhar vida.
Tem base ou não? Então, assim, se você for uma pessoa que sabe usar sua mente, que destrói com tudo que precisa ser destruído, sua mente vai ter energia para produzir imagens. Olha que louco. O vídeo é quando a imagem, você aperta play na imagem. Só que aí você pergunta, mas por que eu não consigo? Você tem que destravar. Tô falando de visão, tô falando de contemplação, tô falando de curtir a vida. Hoje a gente acordou bem na hora do pouso. Quando a gente pousou, a primeira coisa que eu falei, a vida é boa demais. Aí todo mundo fica em volta e fala, a vida é boa demais. A vida é boa demais. Quem tá perguntando o horário aqui, eu já tô no Brasil, acabei de chegar. De uma live para outra, foi o tempo de eu chegar aqui no Brasil. E hoje tem live. Hoje tem live às 20, escreve todo mundo aí. Hoje tem live às 20. E tem como você ir presencialmente. Não sei se tem aí, equipe, um link aí para a pessoa quiser me ver pessoalmente. Fala Padre Paulo Evangelizador, Titi na área. Padre Paulo na área. Tamo junto. Chamado Generais é dia 29. E amanhã tem o MEDP, tá? Tem o MEDP amanhã, 28 e 29. Não sei se dá tempo de você entrar. Vamos continuar. Versículo 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, de modo que os dias dos seus anos sejam muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Olha as conversas do Salomão. Você vê uma pessoa quando ela desliga da sabedoria. Eu vou falar coisas pesadas do Salomão, vou fazer o seguinte, você que idolatra o Salomão, e não pensa, e é um bibliólatra, ou seja, idolatra tudo que está escrito sem pensar, sem perguntar, sem entender, e às vezes é até amaldiçoado com miséria e pobreza para sempre, ainda ferra com seus filhos, porque você idolatra coisas que não faz sentido. Você ouve o Salomão falando isso aqui? Salomão foi um cara que dentro de tudo que ele fez, ele foi se perdendo. Salomão, ele arrumou uma mulher que adorava um deus chamado Moloque, que a origem da palavra moleque vem dele. Eu sugiro que você não chame seus filhos de moleque, isso é maldição. Porque moleque vem de Moloque. Salomão começou a ficar tão louco, mas tão louco, que ele fez algo. Ele começou a sacrificar a criança por causa dessa mulher, por causa desse deus Moloque. Salomão era tão louco, que o irmão dele, que era o detentor do direito ao trono, ele foi lá e matou o irmão dele. Aí alguém está falando, mas por que você está falando isso do Salomão? Vocês têm que entender que a gente só tem um padrão de santidade, um padrão de quem é intocável. Não tem como falar um A dessa pessoa. Essa pessoa é quem? Jesus. Os demais questionem todos. Você fala, meu Deus, todo mundo precisa ser questionado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Tem uma pessoa, você tem que ter o máximo respeito, sendo evangélico, católico, ateu, interessa. A mãe desse homem poderoso chamado Jesus, que é Maria. Mulher separada, mulher digna. Aí você fala, pá, mas por que você está falando isso para mim? Porque se você não questionar as coisas, você vai sempre olhar o viés de idolatria. O que eu estou falando não é a novidade. Toda vez que eu vou decolar, eu fico lembrando do Salomão. Todo mundo pira pro Salomão. Salomão nunca voou de jato. Salomão nunca pegou numa enxada. Salomão nunca estudou na escola pública, apesar dele ter criado a escola. Salomão, cara normal, só que o pai dele deu instrução para ele, cara. É o seguinte, mano, eu ganho todas as guerras. Eu faço um regaço. Deixa eu te falar uma coisa. Pede sabedoria para Deus. Pede sabedoria para Deus. O que eu quero que você entenda? Se você for uma pessoa que não idolatra, você consegue aprender. Por exemplo, se você for um idiota e me idolatrar, você faz parte do mesmo grupo dos que me odeiam. Idolatria e quem odeia e quem tem repulsa de gente faz parte do mesmo grupo. No final eles vão se abraçar. Idolatria é pecado.
Deus abomina a idolatria. Você tem a noção do tanto que Deus abomina a idolatria, ele mesmo repudia a idolatria a ele mesmo. Deus não quer que você idolatre ele. Deus quer ter uma vida com você. Deus quer uma amizade com você, através do Filho dele. Você imagina um senhor que é todo poderoso, criador das galáxias, de tudo que você imagina, que ainda não descobriu nem 1% do rolê inteiro. Ele tem um filho, ele só quer que você troque ideia com o filho e você vai ter o poder de entrar na casa dele e desfrutar de tudo da vida dele, mas só se você tiver amizade com o filho. Para quem tá pegando o que eu tô te falando, é o seguinte, você vai escrever assim, ó, eu quero amizade com o filho e desfrutar tudo que o filho é herdeiro. Então, Marçal, o que você está nos ensinando? De verdade mesmo? A idolatria é um nível de admiração. Marçal, você é muito doido, mano. Você começa a mexer nos meus miolos. Qualquer nível de admiração é um nível de idolatria. Aí você fala, não, mas não é. Deixa eu te falar, qualquer pessoa que você admira, você não vai sentar na mesa com ela. E aqui eu vou revelar algo para você que você nunca soube na sua vida. A maioria de vocês, seus PMF, se vocês não tratarem, vocês não vão prosperar. Todas as pessoas que me admiram, quando sentam na minha presença, elas ficam chocadas. Todos. Um dia, na África, uma médica, ela teve um ataque. Por me ver, essa fama toda de internet. E ela é médica, fez medicina, virou médica. Teve uma pane na hora de me perguntar. Fazer uma pergunta na frente dos outros. Só tinha empresário, tinha 100 empresários. Ela entrou em pânico, começou a chorar, saiu, eu fui atrás dela e ela, não dou conta de falar, meu Deus. Aí minha esposa falou, calma, ele é normal. E nada. O cara trouxe em paz para ela ali um pouco, e ela chorando. E eu tinha acabado de construir uma casa, ajudado a construir, pegado no tijolo, carrinho de mão, e minhas unhas estavam grandes, cheias de barro. Aí o que aconteceu? Eu mostrei a unha para ela suja. Quando ela viu, ela sarou na hora. Eu conheço o cérebro. Outro dia, fui comprar uma empresa, entrei no elevador do cara, o cara começou a tremer assim, ó. Eu falei, o que foi, cara? Marçal, você tá aqui. Ai, meu Deus. Aí ele, idolatria com, sei lá, que espírito é esse. Você olha pro meu pé, eu tava de chinelo vindo da oficina. Ele tava ajudando lá. A idolatria é a criptonita do cristão. O cristão não entender quem ele é um bosta. Não idolatre ninguém. Não precisa de admirar ninguém. Marçal, o que você está falando? Admiração é respeito. Não, sei que não tem vocabulário, porque respeito é uma coisa. Nós respeitamos as pessoas pelos seus resultados. Nós aceitamos as pessoas pelo que elas são. Presta atenção. Nós aceitamos as pessoas pelo que elas são. Nós respeitamos pelo seu resultado, negativo ou positivo, e não admiramos e não idolatramos ninguém. O dia que você pegar isso aí, o excesso de luz vai queimar a idolatria dentro de você. Pessoa às vezes está dentro do carro, ai, melhor sensação da minha vida tá com você. Eu vou lá, tranco, travo o vidro e peido. Sempre tem um peido pronto para um idólatra. E peido, pá! A pessoa fica caçando o vidro efeito travado. Você é admirador, né? Cheira esse pum aqui agora, vamos ver. Admira meu pum agora. Todo mundo que eu quero ter amizade e intimidade, eu faço isso com essa pessoa. Sabe por quê? Porque não tem um que prevalece. Eu nunca vi uma pessoa cheirar meu peido e depois ficar, eu admiro. Fala, mas que cara é ele? Peida. Ué, todo mundo peida. Cacete. Você faz isso mesmo, Pablo? Todo mundo que eu tenho intimidade já cheirou meu peido e eu tranco mesmo. E tem cara, eu quero descer. Desceu, acabou a intimidade. É ruim é quando a pessoa fala, não, é já que nós somos íntimos, eu também vou peidar. Não, você vai peidar no seu carro, no meu você não vai peidar, não. É, Thiago. Thiago é peidoeiro, meu Deus. Mas ninguém ganha do Nes, né, mano? Não, o Nes peida. Aí eu falo, mano, é o seguinte, vamos trocar ideia aqui sobre intimidade. Peida no seu carro. Peida no seu carro. Deixa eu te explicar uma coisa. Unha suja, pé sujo e peido cura qualquer idolatria. Aonde você aprendeu isso, Marçal? Quinta série. Era apaixonado numa menina chamada Carol. Tô lá, a Carol tava meio adoentadinha, coitada, com a cabeça na carteira, e eu apaixonado, ela tava na frente, não é minha esposa não, outra Carol. Aí ela pegou e pum, peidou. Nunca mais gostei dela, não sei explicar o que foi.
Casei com a minha Carol, ela veio com defeito, ela não peidava. Eu falei, ó, não confio em gente que não peida, não, você vai ter que peidar. Carol, não, eu não vou fazer isso nunca na sua frente. Eu falei, pode fazer de lado, pode fazer do jeito que você quiser. Eu tenho que sentir que você peida, você tem que ser gente. E você pira, mano, que eu tinha eu colocava a cara igual a Virgem Maria na minha cabeça. Eu falei, mano, nós vamos ter que achar você aqui na minha cabeça. Você vai ter que peidar. Marcelo, você tá com a Bíblia na mão, o que você tá fazendo? Cara, provérbios de um goiano, você tem que aprender do jeito do roceiro mesmo. Alguém escreveu, eu não peido na frente de ninguém. Cara, peida, cara, vai acabar na hora. Se a pessoa tiver com idolatria comigo, eu achar uma terra no chão, esfrega as unhas aqui, ó, pra você, ó. Cara, sara na hora, o cérebro é uma máquina vagabunda. Tô te mostrando isso pra você entender o seguinte. Nós aceitamos as pessoas como elas são. Alguém fala, eu sou não sei o que da ideologia de gênero número 32. Não, isso é uma loucura da sua cabeça. Eu não aceito isso, não. Eu aceito o que você é, aquilo que é natureza. Isso aí é coisa da sua cabeça. Aí a pessoa, todo mundo tá me cobrando. Fala, você tem que aceitar a pessoa. Mas nem ela se aceita. Ô, Tiago. Nem a pessoa se aceita. Por que eu vou aceitar? Eu aceito quem você é, não a loucura que você inventou na sua cabeça. Isso aí é problema seu. Isso é problema seu, maluco. Então, assim, vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu vou te processar se não me aceitar. Entra na fila, filho. Entra na fila. Não vou aceitar isso não é natural. É a mesma coisa de uma árvore começar a gritar e falar com um passarinho, só porque o vento bateu na gaia e a gaia tá fazendo assim. Aí eu falo, o outro fala, não, eu sou um pônei, eu sou um cachorro, sou um leitão. Não, se for leitão, você vai para ceia de Natal. Você não quero saber. Não quero. Nós aceitamos a natureza, respeitamos os resultados e não admiramos ninguém. Você pode até ter um extremo respeito, pode até ter temor por uma pessoa, mas a admiração é um vale que vocês estão assistindo nessa manhã agora, vai mudar a sua vida. Um vale onde você tem um distanciamento emocional de qualquer pessoa. Eu nunca na minha vida, pode ser a pessoa mais famosa que eu já encontrei, bilionário, famoso de Rede Globo, famoso de Hollywood, maior boxeador do mundo, não interessa. Quem eu encontrei na minha frente, troquei ideia e falei, é só isso. Que merda. Que merda. Que merda. Só isso. Então, assim, se você for soldado, você sempre vai pagar pau pro capitão. Se você for soldado, você sempre vai ficar louco e lunático quando o general tá chegando. Mas quem é general, olha pro outro, tem respeito. Admiração nunca. Você é cheio de bloqueio. Você é cheio de bloqueio, você tem que parar com isso. Pá, por que você deu esse sacode no meu cérebro de pé sujo, unha suja, peido? E se você ficar muito lunático em relação ao Salomão, ele vai destruir sua vida com o Eclesiastes. Ele vai destruir sua vida. Sabe o que você vai pensar? Rapaz, eu vou pra roça pescar. Aí você pensa, achei a saída. Aí o Salomão escreve embaixo, é vaidade pescar também. Aí você fala, não, mas então o negócio tá errado. Não tem uma saída em Eclesiastes que não seja vaidade. Aí eu te explico, com muita simplicidade. Toda vez que ele falar isso é vaidade, é uma vida que você procura fazer coisa fora do seu propósito. Porque ele está gritando para o mundo inteiro, eu perdi o meu. Eu joguei fora a sabedoria que ele me deu. Eu perdi o acesso. Não pague pau por Salomão de Provérbios e nem desanime da vida com Salomão de Eclesiastes. Eu amo Eclesiastes, porque aqui fala, siga no seu propósito, você vai terminar igual eu. É isso que está escrito em Eclesiastes. Se eu não conseguir cumprir meu propósito, qualquer coisa que eu fizer, vai ser vaidade. Marcelo, o que você gosta do Salomão? Salomão foi igual meu pai na vida. Meu pai hoje é um homem extremamente correto em tudo, há muitos anos já, mas meu pai foi muito atentado. Então meu pai ensinou as duas formas. A pessoa que ensina das duas formas, ela tem um preço caro para pagar. Ela ensina no preço da sabedoria e ensina na tolice. E os dois valem o mesmo peso de ensinamento. Eu quero que você aprenda. Quando você ensina no seu auge e quando você ensina na sua queda. Você dá dois aprendizados, siga os dois, vai ser perfeito para você. Então você tem treta com Salomão? De maneira nenhuma. Foi uma das pessoas que já respiraram na terra que mais me abençoou até hoje. Aí alguém vira e fala, você é vaidoso. Vou contar minha história para você.
Ano passado eu fiquei 10 meses na política. E eu viajei 62 mil quilômetros. Como não tinha nenhuma mulher comigo, nem a minha, nem minha irmã, nem minha mãe, nem mulher nenhuma perto de mim. Eu viajei com algumas pessoas que eu gosto muito, aí a gente chegava nos hotéis e eu falava, estamos livres, para nem pentear o cabelo, nem escovar os dentes, nem tomar banho. Mas eu te vejo, você é todo vaidoso. Rapaz, eu só sou o cara do brand. Não é por causa de vaidade, eu não importo com isso. Um dia você vai me conhecer pessoalmente, tudo que você imagina sobre mim, você vai assustar. Só isso. Eu não me importo com essa merda. Quem importa é você. Eu não importo com isso. Eu tenho a alegria de ser homem, rapaz. De poder ficar 3 dias sem tomar banho. Aí você fala, mas você não fede? Fede, mas não me incomoda. Aí alguém fala, tá aí, mas incomoda todo mundo. O problema é seu. Agora lá em casa não tem uma pessoa que não deixa eu dormir sem tomar banho nenhum dia. A bendita mulher que Deus criou. Eu vou chegando caladinho, vou entrar. Você não tomou banho, não? Não. Então vaza, vai tomar banho agora. Eu falo, cara, o que eu fiz pra merecer isso? Tem uns metrosexual aí que tá louco. Louco, passando mal. Vamos voltar pra palavra aqui, deixa pra lá essa parte. Mas sua leitura tá errada, ao meu respeito, tá? Se eu pudesse, eu nunca mais pentearia. Por exemplo, a Carol veio na live aqui agora, que eu não penteei o cabelo, olha isso aqui. Já começa a mandar mensagem, pentear esse cabelo, lava esse rosto. Felizes são homens que têm mulheres de verdade. Que as de hoje, tá mais porca que os homens. 4. Porque ele veio com vaidade e parte em trevas, e seu nome será coberto pelas trevas. 5. Além disso, ele não viu o sol e nem conheceu nada, mas descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, ou seja, 2000 anos, ele ainda não viu nada de bom. Não vão todos para o mesmo lugar? Deixa eu ler aqui na versão aqui digital, que eu pelo menos estou olhando para a tela aqui. Versículo 7 agora. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pessoal, por que rico sempre quer ficar mais rico e pobre sempre quer ficar mais pobre? É muito simples. Como o pobre é improdutivo, o que exalta a improdutividade é continuar mais improdutivo ainda, por isso que ele vai ficar pobre. Você vai anotar o código da pobreza. Pobreza é igual a improdutividade. Pobreza não é status social inventado pelo PT, esse pessoal não. Pobreza é improdutividade. 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 Então tá bom. Onde está a riqueza? Na mão dos que produzem. Na mão dos que produzem. Mesmo você que trabalha 180 horas por mês, você está produzindo. Então a riqueza tem que ser colocada na sua mão. Mas é o salário, mas é a riqueza que você merece. Eu não quero mais. Então para de encher o saco do Karl Marx, do Lula, de qualquer um e vai empreender. Ninguém está te proibindo. Ainda. Aí você faz o quê? Entra. No nível onde você merece mais. Aí depois você fala, eu não quero mais empreender, dá trabalho demais. Eu estava num voo agora com um grande empresário, um dos maiores do país no setor dele. Aí ele estava contando para mim que já chegou a atender 2 telefonemas esse tempo, mexendo no e-mail e respondendo a pergunta de alguém que entrou na sala dele. Eu falei, cara, você infarta. Ele falou, mas era assim minha vida. Interessante, né? Então, assim, ó, riqueza é produtividade. Quando você cansar de empreender, você vai para um outro nível, chama investimento. Investimento. Então, o fato de você começar a entender de glória em glória como faz para crescer, você vai olhar e vai falar, o dinheiro está do lado dos que produzem, é a riqueza, né? Então, riqueza tem que ter produtividade. Alguém está zoando ali, ó. O Abraão do passado está zoando o Salomão. Esse Salomão é do PT? Não, ele não virou esquerdista. O Salomão, ele cometeu um risco que eu sugiro que você não brinque com isso. O que ele fez, o Salomão? O Salomão, ele começou a querer dominar sobre tudo. Inclusive aquilo que Deus falou para ele não fazer. A árvore do conhecimento do bem e do mal do Éden era conhecer o bem e o mal. Presta atenção que eu vou te falar, que vou te dar um discernimento, talvez você nunca passou na sua cabeça. Tchau. O que tinha no Éden que Deus falou para não fazer era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? A árvore do conhecimento do bem e do mal do Salomão era não se conectar com mulheres que adoravam outros deuses. O que era o conhecimento do bem e do mal? Ele queria saber tudo, a mesma coisa lá do Éden.
ele queria... Salomão era tão doido. Eu tenho que tirar o chapéu pra ele, eu gosto demais dele. Ele queria, Thiago, entrar na cabeça dessas mulheres e entender que tipo de Deus que é esse e dominar sobre eles. Só que você não brinca com o espírito. O que o Salomão... Tem muitas confrarias que tem registros disso. Agora, daqui para frente, vou falar, não tem registro bíblico. Mas tem história, que muita confraria embasada nisso. Salomão tem uma história, cara, que ele não é bíblico, essa parte. Ele ficou tão doido, porque ele queria dominar sobre tudo. E aí ele viu uma mulher que adorava um Deus, e ele trazia essa mulher para dominar o Deus dela. Então ele já chegou a aprisionar demônio em vaso de cobre, 70 deles. O bicho era um cara lunático. Ele falou, eu posso dominar tudo. Só que quando ele estava lá, ele tinha que praticar. Porque não existe domínio sobre algo sem prática. Aí ele começou a praticar. Aí ele arrumou uma mulher e começou a oferecer menino para Moloque. E aí o que ele fazia? Ele falava, não, eu vou sair daqui ileso. E aí ele começou a contaminar o coração dele, virou uma desordem, perdeu absurdamente a progressão da sabedoria, entendeu? A árvore do conhecimento do bem e do mal dele era acessar esses deuses através dessas mulheres. Deus nunca repreendeu ele de ter as 700 esposas, mas as 300 concubinas que ferrou ele. Olha que louco. Então, assim, dá para você viver em paz, governar e fazer o que tem que fazer sem ter conhecimento do mal. O que é o conhecimento do mal? Quando você fala, eu quero ter todo o conhecimento, você vai fazer parte dessa mesma coisa que Eva fez e Salomão fez. Ele queria modelar como é que esse povo colocava admiração, pagava oferta para deuses. Ele falava, eu vou catar esse povo tudo. Salomão foi o maior arrecadador de imposto da história. O Salomão foi o cara mais brabo que você já imagina. Só terminou mal, perdendo o acesso. Sabe vocês que entraram no FPV, que é o Free Pass Vitalício, vocês têm um login e senha para toda a sua vida. Toda a sua vida. Por toda a sua vida. Ter acesso a tudo que eu criar, tudo que eu já criei, tudo que está acontecendo. O que acontece? Sem a sabedoria. É um login vitalício. Enquanto eu estiver vivo. E aí você faz algo. Você rejeita o login. Salomão fez o acesso às trevas e isso abalou completamente a sabedoria e a luz estava dentro dele. O que acontece? Já basta conhecer a bondade de Deus e colocar luz em tudo que você tiver envolvido. Você não precisa se curvar para o capeta. Você não precisa se curvar para nada, absolutamente nada. Nada. Versículo 8. Porque que mais tem um sábio do que o tolo? E que mais tem um pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição do espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que é homem, e que não pode conter o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, que mais tem um homem de melhor. O que é o maior problema que a gente tem que tratar todo dia, tá? O ego. Aonde mora a vaidade? Coloca aí. A vaidade é a filha caçula do ego. A vaidade ela é a filha caçula do ego. Quando o ego tá aflorado, uma filhinha que fica no colo o tempo inteiro falando, pai, faz isso, pai, faz aquilo. Por que é a filha caçula? Aquela filhinha que você acha bonitinho. A vaidade, se você deixar seu coração tomar conta dessa merda, você vai implodir. Você não vai explodir, você vai implodir. A vaidade é a filha caçula do ego que fica no colo o tempo inteiro. Por exemplo, se a Isabela, uma mulher de 2 anos de idade, olha pra mim. Eu tava ontem nos Estados Unidos, aí a minha filhinha olhou pra mim e falou, eu quero andar na bicicleta do Miguel e ele não deixa. Menina de 2 anos, tá? Ela olhou pra mim com aquele cabelinho dela amarradinho, aquela carinha de vó, que menina maravilhosa. E ela olha pro papai dela e fala, eu quero andar na bicicleta do Miguel. Eu não vou deixar, eu estou andando, desce dessa bicicleta agora, que ela vai andar nessa bicicleta. Aí ele, tá bom. Ela andou na bicicleta e ela falou,
Aí ele, eu quero andar. Agora, minha filha, dá licença, deixa o seu irmão te mostrar como é que anda. Aí fiquei administrando essa relação ali. Miguel falou, não vou deixar mais não. Ela vira e fala, eu quero uma bicicleta. Falei, caramba, como é que fala não pra mulher dessa? Braba, vozona mesmo, cara de 80 anos, aquela autoridade dela. Só que a doçura daquele ser. Ah, não, meu. Gente, com todo respeito, Deus, quando fez a mulher, ele falou: eu vou colocar uma doçura do Espírito Santo nelas, que é irresistível, é um negócio que vocês vão passar mal. Só que quanto menor essa coisa feminina, quanto menor a criança, você olha para aquilo e você fala: que minha filha que você quer? Ela, eu quero uma bicicleta. Eu falei: executa a ordem dessa rainha aqui, que ela mandou comprar essa bicicleta. Aquilo mexe tanto comigo. Aquilo mexe tanto comigo. Aí eu tô te perguntando, você imagina, ela é a minha filha caçula. A minha filha caçula, o que ela pedir para mim, eu vou fazer. Sabe o que é interessante? Eu tenho 4 filhos. Todas as crianças nasceram lá em casa, a primeira fala que eu joguei na cabeça deles foi, catei eles no colo, peguei aqui, ó. Ah, Lorezão, você é o segundo, a mamãe vem primeiro, só pra você saber. Não falei nada, a não ser isso. E falei, eu te abençoo, se você precisar de mim, eu dou minha vida, tá. Que nem assim, só assim, olhando. Lourenço, 2 anos de idade, bateu boca comigo, você tem que amar mais o neném do que a mamãe? Falei, não vou. O dia que você tiver com sua mulher, chega aqui e me peita com essa conversa fiada. 2 anos, tá? Que eu sempre falo, a mamãe vem primeiro, aí nasceu o segundo, beijo. A mamãe vem primeiro, nasceu o terceiro, a mamãe vem primeiro. Aí isso aconteceu, nasceu a Belinha, e eu, que sou o cara que tem que peitar todo mundo. Quando a Belinha nasceu, eu falei, amanhã eu falo. Hoje não. Aí passou uma semana, eu falei, semana que vem eu falo. Eu olhava pra ela e falava, mano, eu tenho que dar meu coração pra ela. Os outros eu posso chutar a bunda deles, eles são homens, né? Você acredita que eu levei um mês pra falar isso pra ela? Quase chorando. Ai, Belinha. A mamãe veio primeiro, aí meio que o rosto virado, assim, não queria nem encarar aquele ser. Deixa eu te falar. O poder que essa mulher de 2 anos de idade tem na minha vida é tão forte, ela me transformou. Faltava essa mulher lá em casa. Ela me transformou. Só que eu tô te lembrando da minha filha, chamada Isabela, para você nunca esquecer que a vaidade tem o mesmo poder que a sua filha caçula. Ela vai destruir o ego. E ela vai mandar fazer tudo primeiro. Então, se você tiver com o ego ativado, o filhote do ego é a vaidade. Deixa eu te explicar como é que tritura o ego. Escreve aí. Receita para triturar o ego. Propósito. Receita para triturar a ganância. Propósito. Receita para triturar a ambição. Propósito. Que merda é essa, Marção? Propósito. Tritura tudo que você tem de ruim. O propósito começa em Deus, bate em você, resplandece nele de novo e afeta todo mundo que tem esse mesmo propósito. Não brinque com esse caçula do ego. Porque minha filha tem meu coração de um jeito absurdo. Se a minha filha, com a inteligência emocional que eu tenho, eu chego nela, Thiago, é só de fazer assim com a cabeça, ó. Aí ela fala, papai era homem. Ah, meu Deus. Ô, filha, que o Senhor te abençoe, Isabelinha. Você, no mínimo, ter um homem mais forte que o seu pai. O homem, eu não vou dar a sua mão para um homem que não amar mais o reino do que o papai. É só isso que eu quero. O resto, ele pode ser pobre, a gente tira a pobreza dele. Mas fazer amar o reino é difícil demais. Você que me promete todo dia, filho, que vai ter 6 filhos. Não me iluda. Eu fico pensando, 6 figuras saindo de dentro de você, com a resplandecência da glória de Deus. Ô, Isabela, não faz isso comigo. Pergunto isso todo dia para ela. Ela fala, 6. Filha, não me ilude. Deixa eu te falar algo. Escreve o que eu tô te falando. Quem tem propósito ativado, vê o Salomão falando que tudo é vaidade, fala, só faltou triturar o ego. Propósito. Perda de propósito vai gerar uma metástase nos seus órgãos.
Propósito aniquila tudo que é ruim no seu coração. Viver de um propósito, você fala, não posso parar. Eu vou ter que ir. O que é o ego? O ego é uma visão de si mesmo distorcida. É um espelho com problema. Nunca esqueço quando a NASA lançou o Hubble. O telescópio Hubble tem uma precisão ótica de tirar foto da cara do mosquito a 10 mil quilômetros de distância. O Hubble é forte, hein, Thiago? Você sabe o que é zoom óptico, né? O zoom óptico é esse que você... Máquina, isso, máquina e lente. O zoom óptico é 10 mil quilômetros. NASA fez o projeto, mandou o telescópio Hubble. Foram mandar a primeira foto, eles estavam batendo palma ainda. Tira a foto. A foto estava embaçada. Os caras, mano, o que aconteceu? Não sabemos. Vamos ter que trocar o espelho. Aí os caras fez uma segunda missão, pôs ele como se um satélite estacionário rodando para esperar a manutenção. Subiu lá e arrumou o espelho. Foi tirar foto precisando com a cara do mosquito com 10 mil quilômetros de distância, de ótico. O Hubble, ele tá há alguns anos aí mandando foto das galáxias. Então, vários estudos, ou é a Voyager ou é o Hubble que está alimentando a ciência espacial. O que acontece? O espelho está distorcido. Eu te provo. Você é imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Está distorcido o espelho. Como está distorcido o espelho, não tem como cumprir o propósito. Você não sabe quem você é. Então tá aqui o segredo. IP. Escreve assim todo mundo. O segredo é o IP. Identidade e propósito. Se você ativar a sua identidade, cabum. Se você ativar a sua identidade, cabum. Se você ativar a sua identidade, cabum. Identidade ativada, clarifica propósito. Aí você fala, agora eu já sei, beleza, vence esse desafio aqui. Aí vem o desbloqueio. Desbloqueio explode tudo. Então, meus amados irmãos, versículo 11 de Eclesiastes 6. Na verdade que há muitas coisas que multiplicam a vaidade, mas que tem o homem de melhor. O que mais tem um homem de melhor? Viver no propósito. Todas as perguntas que Salomão fizer, você vai pegar sua Bíblia e escrever a resposta para ele. Seguinte, lá no versículo 6, Salomão está fazendo uma pergunta. Só para você ver o tanto que o bicho é brabo. Ele está no capítulo 6 inteiro, no versículo 6, no versículo 8, no versículo 11. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele está no versículo 6, no versículo 8 ele faz duas, no versículo 11 ele faz outra pergunta. Todas as perguntas que Salomão fez, você responde para ele, propósito. Vai ficar louco. Então, o que mais tem um homem de melhor? Ele tem a Cristo, ele tem a salvação, ele tem o reino. Ou seja, todas essas coisas, ele tem o batismo no fogo, o batismo no Espírito, ele tem o discernimento, ele tem a palavra de revelação, ele tem tanta coisa, mas tudo precisa de uma coisa para sustentar todas essas. Viver o propósito. Propósito original de Deus. Tem 3 níveis de propósito. Vamos todo mundo anotar aí? Vai que você nunca passa no MEDP, mas pelo menos eu te dou isso aqui como irmão. 3 níveis de propósito. Nível classe 1, mais poderoso de todos. Governar sobre todas as coisas. 2, presta atenção. Desbloqueio. O bloqueio tem intimidade com o propósito. Nível 3, classe 3 de propósito. Aquilo que você decide fazer. Esse é o segredo. Marção, eu vou fazer um propósito aqui sem ativar a identidade. Você vai arrumar um teste vocacional. E o teste vocacional vai falar para você assim, seja engenheiro, porque tá precisando para a Copa do Mundo. Aí, seu propósito foi desenhado sem identidade. Você foi fazer uma coisa que o teste vocacional estava precisando de vaga, hoje você está no Uber. Escreve aí. Propósito tem 3 classes. 1, governar sobre todas as coisas. Foi Deus que criou. Vai perguntar para ele, encher o saco dele. 2, desbloqueio. Tudo que você tem bloqueio tem intimidade do seu propósito. Tem um nível de desbloqueio e transbordo. Tudo que você foi bloqueado, você vai transbordar nisso. Você vai explodir e ser patrocinado por Deus para você avançar mais rápido. Porque você vira um farol que brilha à noite. Todo mundo te vê. Agora o 3. Tudo que você decidir. Deus te deu essa liberdade. Então, quando você descobre essas coisas que eu estou te falando, algo poderoso acontece com você. Você para de ser alguém no rolê aleatório. Você para de ser essa pessoa.
Alguém perguntou, como ativa a identidade? Anota o código, Gênesis 1:26. Está escrito lá, não tem outro lugar que é mais poderoso que a escrita que está lá. Não existe. Nunca vi. Não tenho o que fazer. É lá que está. Marçal, e como que eu poderia ter uma experiência mais rápida? Ali é a experiência teórica. A rápida precisa de experimentar, precisa de exercitar. Precisa desbloquear para confronto. Inclusive a live de hoje, quem quiser no presencial, entra aí nos meus stories. Tá lá nos stories a palestra? Tem um link aí não, na palestra de hoje? Tem que ter a identidade teórica, que é o que está escrito lá. Tem um poder assombroso. Tem que ter a prática e tem que ter a constância progressiva. Você ir crescendo. Por isso tem as 7 camadas da identidade. Se quiser assistir no YouTube, tem um vídeo aí. As 7 camadas da identidade. Então você pode muito bem ir subindo na identidade, enquanto isso ir subindo no seu propósito e rebentando e metendo a bicuda nos bloqueios que você tem. Se você só virar isso, acabou. Acabou. Quem que vai no chamado dos generais? Depois de amanhã. Eu vim aqui para ter só esse compromisso. E o MEDP. E aí, terminou o evento, decolo de volta. E não vai ter evento nos próximos meses. Presencial. O que eu acabei de falar para você? Sua chance da gente se conectar e ativar esse chamado seu. Nós vamos nos encontrar no dia 29, tá aqui, ó, pablomarcal.com.br/chamado. A galera fala ali, eu vou. Então cai pra dentro, sem pensar 2 vezes, e a gente vai se ver pessoalmente, depois vai ficar meses. Alguém tá ali, tô sem carona. Pro inferno sempre tem carona. Isso é bom, né, Tiago? Pro inferno sempre tem alguém parando na porta de casa, falando pra você, pode achar que eu pago o ticket, pra achar que você não precisa nem de dividir a gasolina. Mas para governar, nunca vai ter uma carona. Nunca vai ter uma carona para governar. Vai ter que ir a pé. Vai ter que ir do jeito que dá. O inferno sempre tem uma carona. Interessante, né? Sempre vai ter os amigos. Hã? Sempre vai ter os amigos. Sempre vai ter. A Josiane perguntou. Eu expliquei as 3 classes que você vai fazer, você tem de propósito. Vou repetir. Nível 1, governar sobre todas as coisas. Está em Gênesis, não tem o que discutir. 2, desbloqueio. Tudo que você tem desbloqueio vira intimidade com o seu propósito. Seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. 3. Terceiro é todas as decisões. Do lado da identidade. Identidade precisa ser clarificada na teoria. A teoria está em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança que domine ele sobre os animais do céu, sobre os animais da água, sobre os animais da terra, inclusive os répteis que se rastejam no chão. A identidade, imagem e semelhança. Não pode ter distorção dessa imagem. Propósito. Já expliquei as 3 classes. Como é que faz para crescer nisso? Primeiro, eu ativo teoricamente. É isso. Clareza, consciência. 2, eu preciso de praticar isso. E subindo esses níveis. Como é que sobe o nível? Com constância e progressão. Seria tão fácil. Gravava um áudio para todo mundo. Eis que eu sou Deus vivo. É isso, isso, isso. Ninguém acredita, você tem que experimentar. Ué. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Quem tá no SPR. Pum! Já foi, amigo. Tá tudo simples. Vamos fazer um boot agora. Escreve aí o código de hoje. Propósito tritura o medo. Propósito tritura o medo. Propósito tritura o ego. Pablo, e o documentário do Iron Man, né? Perguntou aí. Eu vou soltar no sábado. Pra avisar pra mais gente pra vocês chorar junto comigo lá. Que documentário louco. Propósito tritura tudo. Escreve aí, por último. Propósito tritura tudo. Tritura o ego, tritura o medo, tritura a ganância, tritura a ambição. Quem tem propósito, amigo, achou o caminho de volta para casa. Escreve essa. Quem tem propósito, achou o caminho de volta para casa. Vou te falar uma coisa bem doida, nunca mais você vai esquecer. Olhando para o horizonte aqui. Estamos numa experiência humana com a nave quebrada.
O pecado nos fez ter o corpo contaminado. Escuta essa, Lúcio. Estamos numa experiência, nós somos eternos de outro lugar. Entramos numa experiência, a experiência é que nossa máquina está quebrada. O pecado que contaminou a Terra quebrou nosso corpo. Tiago Rocha. Nós somos seres eternos, feitos em outro lugar, tendo uma experiência humanológica. Se entramos na Terra através de uma nave, a nave está quebrada, que é o corpo, por causa do pecado. Nós precisamos consertar a máquina para voltar para casa. E o jeito de consertar a máquina é o sangue do mecânico, que é Cristo. Quando ele voltar e você for encontrado consertado, seu corpo vai ser glorificado. Aí a espaçonave acessa a dimensão de voltar para casa. Luz, está desligado. Trevas no corpo. Luz, trevas. Luz, trevas. Não volta para casa. Então vai chegar o dia onde luz, glorificado. Corpo glorificado. Quando o corpo acender a luz, voltamos para casa. Ah, meu Deus do céu. A gente não vai para casa por causa dessa bodega desse corpo. E a gente só ferra a nossa vida por causa do corpo. O espírito está pronto, a alma foi redimida, mas o corpo insiste em ficar nesta bodega. Quando bater luz, acabou. Voltamos para casa. Esse é o resumo da vida. Alguém está perguntando se está ao vivo. Vocês ficam perguntando as coisas tudo errado. É 9h19 da manhã já. É isso aí que é o horário do Brasil? É. Escreve todo mundo assim, ó. É chegada a hora. Como eu queria que isso fosse só ilusão. Pegar o dinheiro que eu construí com a minha família e triturar ele, nunca mais dar satisfação pra ninguém. Só curtir a vida sozinho com eles. O problema é que eu vi luz demais. Eu não dou conta de ficar nas trevas. Que raiva que eu sinto disso. Que vontade maluca de parar de falar o que eu falo pra vocês. Às vezes eu fico... Sabe que jeito? Eu fico só caçando gente maluca para dar conta de discutir esses assuntos comigo, mas a geração tá tão superficial que não dá para fazer nada. As máquinas que não forem consertadas não vão voltar para casa. Me deu vontade de fazer um filme de Hollywood sobre isso. Várias máquinas não participarão do concerto. E um dia, elas vão passar no mar vítreo, no mar de fogo, na presença do Deus vivo. E vai ser assustador. Não vai voltar para casa. Esse é o problema. Marçal, você achou a luz, o que você está fazendo? Fazendo aquilo que o mecânico falou.
Ele falou, eu vou subir e vocês vão arrumando as máquinas. Tá aqui a graxa. Esfrega essa graxa na máquina que ela volta. Dá esse manual aqui, ó. Manual da vida. E a graxa. Todo o temor e tremor. A graxa é o sangue. A graxa é o sangue. Que vai engrenar um corpo de volta. Vai fazer sua máquina ligar. E vai fazer você voltar para casa. Ai. Quando eu ficar lá de jeito é que eu tô mais surpreendido do que mais do que o que entendeu tudo. E eu fui para outra dimensão, eu tô falando, o que eu tô fazendo aqui, hein, mano? O que eu tô fazendo aqui? Alguém perguntou, como clarificar o propósito? Eu estou nesta bagaça, 1h20 falando a mesma coisa. Depois vocês não querem que eu fique bravo. É brabo. Vamos fazer aí. Alguém falou, esse código é de milhões. Você desvaloriza demais os códigos. Isso é um código da vida, moço. Isso é um código que faz você sair da Matrix. Você tá doido? Que milhões? Fecha os olhinhos aí. E lá vamos nós. Hoje é um grande dia. Grande dia. Grande dia. Fecha os olhinhos. Lá vamos nós. Aqui nós rendemos graças que o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado por mais um dia. Que dia. Nós estamos de passagem aqui na Terra e nós temos um objetivo. Consertar nossa máquina com esse sangue e aprendermos a consertar as máquinas uns dos outros. Muito bom seria se todos conseguissem sair da Terra e voltar para casa. Mas por conta da preguiça de muitos, vários vão ficar eternamente na morte. Mas por causa da timidez de outros, vários vão morrer eternamente. Mas por conta do ego da maioria, vários vão sofrer o dano da segunda morte. Mas pela falta de coragem de alguns, vai morrer outros milhões. Mas pela desobediência de outros, outros bilhões. Mas pela incapacidade, pelos bloqueios, mais milhões de almas não vão ter o conserto para voltar para casa. Coloca no coração de todas essas pessoas que estão assistindo, só as que estão assistindo, que elas entendam definitivamente o peso de ser um cristão. O peso de ir até o último homem, até a última mulher, até a última alma. O peso que ninguém precisa salvar ninguém, só precisa entregar o sangue. Só precisa dar acesso ao trono. Que essa preguiça tá matando milhões. Que essa boca fedida, fechada, tá matando milhões. Que essas crises de menino pequeno têm matado outros milhões. Que essa ganância nojenta tá matando milhões. Que essa covardia tá matando outros milhões. Que essa procrastinação maligna tem matado outros milhões. Que esse espírito de dúvida tem matado outros milhões. Você não sabe o que está acontecendo, né? Nós estamos em guerra, o amor está em guerra e você não sabe nem o que está acontecendo. Você só está levando tijolada, não sabe nem de onde está vindo. Segura firme naquilo que é eterno. Seja alguém moderno à moda antiga. Viva firme nos princípios. Respira bem fundo. Fala, eu vou voltar para casa. E eu serei conhecido no inferno e nos céus como aquele que mais consertou máquinas nessa geração. Começa a visualizar suas coisas dando certo, a sua vida dando certo, a sua família funcionando. E você não só faz com que as máquinas voltem a funcionar para essa volta para casa, mas você faz as famílias, que é a nave mãe de todas essas naves. Nós somos naves pequenas que estão acopladas dentro de naves bem maiores, que são chamadas famílias.
E nós vamos lutar contra a maior corrente, contra a maior maré de todos os tempos, contra aquilo que é eterno. E nós vamos sobreviver e nós vamos fazer aquilo que Deus mandou. E nós estamos um pouco se lixando para qualquer um que encher o saco. Fala com a boca assim, ó. Eu vou voltar para casa, mas eu vou atrás do último homem, da última mulher e da última alma. Já chega de matar pessoas com a minha incapacidade, os meus bloqueios, com toda sorte de preguiça. Eu deixo todas essas coisas para trás. E eu entro definitivamente na guerra. Respira bem fundo. Sem sorriso hoje. Sem esfregar a mão hoje. Sem falar já é hoje. Vai ficar nessa loucura aí até que dia? Vai ficar com esse medo aí até que dia? Vai ficar com essa procrastinação até que dia? Essa preocupação me mata. Vai ficar com isso até que dia? Não tem como sorrir enquanto milhões de pessoas estão morrendo na fase 1 da vida, que é a vida terrestre. Na 2, que é o dano da segunda morte, é a mais pesada de todos. Morrer, todo mundo aqui vai passar da morte. Inclusive, a Bíblia é tão forte nisso que ela fala que quem saiu daqui sem morrer vai voltar para cá e vai morrer. Estamos esperando os que saíram daqui sem a morte. Elias foi um deles. Elias se tornou um deles. Vai ter que voltar. Lá no livro de Judas, todo mundo fica caçando. Tá lá o diabo e o Miguel discutindo acerca do corpo de Moisés. Cadê o corpo de Moisés? Vai ter que voltar também. Cadê o Enoque? Vai voltar também, cadê? Não tem ninguém que consegue vir na Terra e quebrar o sistema dela. Não tem ninguém. Se o diabo que domina a Terra não achou o corpo do Moisés, se prepare que você vai ver. Tá? Vai lá, pega Apocalipse falando que a Terra inteira vai se regozijar e trocar presente, porque os dois vão ser sacrificados em praça pública. Aí você vai chorar. Você vai chorar. Qualquer um que saiu vivo da Terra vai morrer aqui. Mas qualquer um que acessou a eternidade não vai morrer nunca mais. Nunca mais. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é o general do reino, vai me peitar pessoalmente que eu vou jogar fogo bem nessa cara sua, nesses olhos seus. E fazer você cumprir aquilo que ele te chamou. Quando você chegou aqui hoje eu te falei, não existe impossível a não ser nessa cabeça sua, invenção sua. Invenção sua. Impossível também é possível. Impossível é quando eu não tenho tanto de energia para executar. Junte com mais um para te dar energia. Ponto. Eu quero te ver na minha frente, no dia 29. Só para vocês saberem, eu não estou fazendo esse evento para mim. Ontem, quando eu estava almoçando na minha casa e pensando, o que eu estou indo fazer no Brasil? Eu queria só ficar com a minha família. Eu falei para todo mundo, se eu fosse um homem livre, eu ia falar agora, não vou nesse negócio, não vou. Mas eu sou escravo daquilo que eu fui chamado. A minha vontade era só de dar não e devolver o dinheiro de todo mundo. Sabe por quê? Porque isso não muda a minha realidade como pessoa. Mas isso eleva a minha patente no reino. Então, sou obrigado a ser escravo desse negócio. A única coisa que eu sou escravo é naquilo que eu não consigo pagar. Deus me deu a chance de pagar. Ele falou, você tem uma carga de amor suficiente para pagar aquilo que eu te dei? Então me pague. Eu vi, estava sem saldo. Ele falou, aquilo que você não dá conta de pagar, morra por isso. Morra por isso. Então eu quero te falar uma coisa. Deixa de ser um preguiçoso. Deixa de ser alguém que não acredita no futuro. Deixa de ser alguém que não acredita naquilo que Deus falou. Deixa de ser essa pessoa que não influencia nenhuma outra. Pelo contrário, você está destruindo gente. Faça o que precisa ser feito. Entenda a glória de Deus. Para de ser esse religioso que só atrapalha. Vai ser um filho, vai ser um livre, alguém que vai triturar o ego dos outros.
Eu amo quando alguém fala, ele é arrogante. Senta na minha frente pra você ver, arrogância. Vou te servir como se você fosse um rei. Você vai ver minha arrogância. Você não sabe nem ler, nem escrever. Vai me chamar de arrogante, você nem me conhece. Quando a pessoa fala e toma a palavra para falar um trem desse, eu falo, ele só tem 18 graus de miopia. Só isso. Mas na hora que chegar pertinho, vai falar, não era nada daquilo. É aquilo que eu ouço todo dia. Não, mas eu achava que você achava da sua cabeça, é problema seu. Ah, eu te acho duro demais. Eu sei que é mole. Mole não gosta de gente que é firme. Ah, você acha que sabe tudo. Não, eu só tenho acesso à sabedoria. Eu não quero só perder isso. O resto vocês podem tomar. Arranca minha unha, arranca meus dedos, arranca meu braço. Tô nem aí pra isso. Agora, seus 18 graus de miopia, o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema seu. Alguém falou, sabedoria é um dom? Todo mundo tem o dom da sabedoria. Só que tem gente que tá a 700 metros de fundura e tem preguiça